Uma Assembleia Legislativa implementa um SGSI conforme a norma ABNT, NBR, ISO e EC 27001-2024, com múltiplas unidades administrativas, conduzindo avaliações de risco. SGSI significa Tema de Gerenciamento de Segurança da Informação. Pergunta é, diante da necessidade de assegurar a aplicação uniforme de critérios, rastreabilidade decisória e comparabilidade direta dos resultados entre ciclos, a prática que atende integralmente aos requisitos normativos é isso aqui baseado na ABNT, NBR, ISO e EC 27001. Vamos lá, letra A. Revisão periódica dos riscos com base em indicadores institucionais e eventos relevantes para os processos. Eu acredito que aqui o erro na questão pode estar com base em indicadores institucionais, né? Nem sempre, tá? Nem sempre é esse o critério, né? A revisão periódica dos riscos. Então isso aqui eu acho que ele não vai. Então essa opção aqui não vai atender ao que está pedindo aqui o enunciado, que é sobre rastreabilidade decisória e comparabilidade direta dos resultados entre ciclos. Letra B. Documentação dos riscos avaliados com registro das decisões adotadas pelas unidades responsáveis também não é o objetivo, aqui não é o que vai assegurar essa rastreabilidade. Letra C. Definição e aplicação uniforme de critérios de risco. Beleza. Isso aqui está correto. Incluindo aceitação e validação, isso mesmo. Garantindo comparabilidade direta dos resultados. Perfeito. É assim, é muito objetiva a pergunta. Ela está querendo saber sobre como vai assegurar a rastreabilidade decisória e comparabilidade. Tem que ser isso. É aplicação uniforme de critérios de risco. Ou seja, vai aplicar igualmente para todos. Não como está dizendo aqui, né? Com base, indicadores, não. Tem que ter uma aplicação para todos, incluindo aceitação e validação. O que significa isso? Esse risco pode ser aceito? Não pode ser aceito? Porque tem riscos que precisam ser aceitos, mesmo para o negócio continuar. Então você continua aquele risco, tentando mitigá-lo. E a avaliação, garantindo a comparabilidade direta dos resultados, ou seja, você vai comparar os resultados. Esse risco aqui, aceito, como é que a gente vai mitigar ele? Dessa maneira, e aí? Foi alcançado o que foi planejado ali, ou que foi colocado na aplicação do critério? É possível comparar se o critério atendeu aquilo que foi colocado na aceitação e avaliação? Então é isso mesmo, garantindo a comparabilidade direta dos resultados. Letra D, consolidação dos resultados com harmonização posterior. Posterior não, né? Na verdade, governança tem que estar desde o início. Condução das avaliações com adaptação de critérios entre unidades, sendo variações consistentes. Não. Não é essa a situação. Então a resposta realmente é a letra C. Para que múltiplas unidades em um SGSI realizem análises que possam ser cruzadas e comparadas ano a ano, é exigência fundamental estabelecer e aplicar critérios uniformes. Olha só, está destacado. Critérios uniformes, metodologia padronizada de aceitação e avaliação, impedindo subjetividades departamentais. Se você analisar bem a maioria das questões, das opções, ele trazia uma coisa muito objetiva aqui, ó, indicadores relevantes para o processo, ou seja, são coisas muito, registro de decisões adotadas unidades responsáveis. Isso aqui é muito subjetivo. Tem que ser algo objetivo que possa ser padronizado e possa ser acompanhado e medido. A auditoria interna identificou inconsistências na classificação de informações relacionadas a projetos de lei. Considerando as diretrizes de classificação da informação da norma ABNT, NBR, ISO e EC 27002-2022 e a necessidade de alinhar proteção, valor, sensibilidade e criticidade ao longo do ciclo de vida da informação, a prática correta que deve ser adotada ele quer saber sobre a prática correta ali, sobre a classificação da informação. Letra A, transferir a responsabilidade pela classificação para a área de TI, considerando armazenamento e processamento? Não, pessoal. Isso aqui, na verdade, quem vai definir vamos dizer assim, quem é o dono do negócio, que define o que é, o que não é, qual classificação é importante, qual não é. Certamente tem que ter um comitê ali para fazer isso em determinados momentos. Então não era de TI que vai definir qual é a classificação de quê. Então aqui você já elimina porque é muito absurdo. A área de TI, tanta coisa para fazer, tem que definir. Então tá errado aqui. Letra B, definir níveis com base no impacto de
comprometimento, atribuir responsabilidades aos proprietários e estabelecer revisões periódicas conforme alterações de valor ou criticidade. Perfeita questão. É isso mesmo. Definir qual é o nível de impacto. Então, essa informação aqui, qual impacto vai trazer se houver um vazamento, por exemplo, ou se houver uma indisponibilidade, né? Aqueles princípios ao CID. O que vai haver se houver uma disponibilidade do serviço? Então, a partir daí, né, como eu estou falando de informação de classificação, tem mais a ver com sigilo, né? E se isso aqui vazar, o que vai acontecer? Qual é o impacto que vai gerar? Então, quem pode ter acesso a essa informação aqui? Quem pode saber o quê? Então, isso aqui realmente é isso. É com base no impacto de comprometimento, o que vai comprometer aquele vazamento, atribuir responsabilidade aos proprietários, ou seja, quem é o proprietário da informação tem que ser responsável por mantê-la em sigilo e estabelecer revisões periódicas conforme alterações de valor e criticidade. Pode ser que a informação depois fica obsoleta. Não, essa informação aqui já não tem tanto impacto. Então você vai reduzir, por exemplo, o grau, ali a classificação dessa informação. Letra C. Estabelecer níveis no momento da criação, mantendo-os constantes ao longo do tempo para assegurar. Não, pessoal, mantendo constante não, né? Você tem que, como falado aqui anteriormente, tem que fazer revisões periódicas para verificar o que alterou na criticidade daquela informação, se ela aumentou o nível ou se ela diminuiu, reduziu o nível ali de criticidade, né, de acordo com a classificação. Letra D, padronizar um nível institucional fundamentado em requisitos legais, amplos para reduzir variações operacionais. Claro que não. Não dá para você colocar algo assim. O que ele quer dizer amplo? Quer dizer que generalizar, não dá para generalizar. Cada informação tem ali o seu nível de impacto. Então tá errado. Letra E, derivar os níveis a partir das permissões previamente configuradas nos mecanismos de controle de acesso AD, LDAP. Pessoal, errado. A alternativa está sugerindo, por exemplo, vamos lá, supor, se uma pessoa tem um nível de classificação, nível lá de acesso de controle, vamos dizer assim, gerencial, ele pode ter acesso a todas as informações que estão informações de criticidade alta. Talvez não. Depende da estrutura da organização, vamos supor, tem a estrutura que a gente conhece, né? O nível estratégico, temos o nível tático, temos o operacional. Então imagina, a pessoa que está no nível tático talvez seja um gerente, um gestor, e ele tem ali permissões, às vezes até permissão maior. E às vezes nem precisa ser gestor, basta ali que ele tenha um acesso a um sistema que ele possa fazer aquilo por algum motivo. Vamos supor que ele é um gerente, um gestor, ele tem informação, ele tem acesso ali de alto privilégio, que os demais, quem está aqui no operacional, não tem, por exemplo. Isso não significa que ele vai ter acesso a todo tipo de documentação, de informação, de classificação, nível altíssimo, alto, sei lá qual grau, que você vai classificar lá, por exemplo. Pode ter informações que são a nível estratégico, que ele mesmo sendo gerente e tendo acesso talvez até parecido com quem tem aqui em cima, ele não necessariamente pode ter acesso a essa informação. Pode ser informação de um outro setor, de um outro tipo de serviço que não é autorizado que ele tenha conhecimento. Então isso aqui não se justifica, tá? Não é porque ele tem um controle de acesso a um sistema, a uma ferramenta, que ele vai ter acesso também às informações de maneira automática. Então não faz sentido. A resposta de fato é a letra B, né? Ó, definir níveis com base no impacto de comprometimento. E aqui está a explicação do gabarito para você entender, né? Deve refletir o nível de impacto para o negócio. Ou seja, se a informação for vazada ou alterada, o que isso aí vai realmente trazer de prejuízo? O proprietário da informação, que é o owner, quem define a classe, não a TI. E a classificação vai ser revisada periodicamente, pois o valor do dado muda ao longo de seu ciclo de vida. E esse que é um comentário interessante para você levar para a prova, para entender a questão de classificação de acesso à informação. Um sistema eletrônico de votação é utilizado para registrar votos, exigindo que cada voto seja auditável e não possa ser negado pelo parlamentar que o proferiu. Considerando os requisitos de integridade, autenticidade e impossibilidade de retratação da autoria do voto, o mecanismo criptográfico a ser utilizado é... Pessoal, se você lembrar os conceitos relacionados à criptografia, as ferramentas utilizadas, você vai entender isso aqui, ó. Aqui ele já entregou tudo, ó. E também o que eu coloquei de negrito, né? Não posso negar pelo parlamentar que proferiu, ou seja, e aí, retratabilidade, tá? Ó, impossibilidade de retratação, que é a integridade, autenticidade e impossibilidade de retratação.
Se você lembrar os conceitos relacionados à segurança da informação, você acessa essa questão. Vamos lá, letra A. O armazenamento dos votos em banco de dados redundante? Não, né? Isso aqui não é uma ferramenta criptográfica. Não faz parte de um mecanismo criptográfico. Letra B. A utilização de assinatura digital baseada em criptografia assimétrica vinculada à identidade parlamentar, perfeito. Por quê? Pessoal, assinatura digital, o nome já diz, está assinando. Se você está utilizando ali uma criptografia, ou seja, é uma ferramenta que vai garantir a integridade, a autenticidade. Ou seja, não foi eu que assinei, foi você sim. Tem uma ferramenta que impossibilita que você negue a sua autoria e que alguém assine no seu lugar. Ou seja, você tem que ter uma chave para poder realizar a assinatura. Então, a resposta correta é a letra B. Essa aqui é a assinatura digital. Imagina aqui, ó, o que tem que acontecer? Ele não pode negar a autoria que ele registrou em voto. Isso aqui vai garantir a autenticidade. Ele assinou, tá lá a assinatura digital, então foi ele mesmo quem assinou. Letra C, o uso de funções de hash. Pessoal, a função de hash, ela garante até a integridade, mas é em contexto de ferramenta, não em contexto exatamente de assinatura de votos, né? Então, outras funções de hash criptográfico para garantir que o voto seja alterado pode até servir para o conteúdo, mas para a razão que a questão está trazendo, que é o parlamentar não negar o voto dele, não é a ferramenta utilizada para isso. Letra D. A aplicação de criptografia assimétrica com chave compartilhada entre os parlamentares também não é o propósito, porque é uma assinatura e não uma questão de troca de informação. Letra E. O estabelecimento de canal seguro, utilizando protocolo de transporte criptografado para envio. Não. A ideia é, como foi falado, e deixa bem claro, enunciado, é ter a questão da integridade, autenticidade e aí retratabilidade. Então a letra certa é a letra B. Então é o princípio do não repúdio e retratabilidade, que vai garantir que o autor não possa negar a autoria. Então nisso aqui, qual a ferramenta? É a assinatura digital, né? Fornece autenticidade, integridade, não repúdio. Simultaneamente, a assinatura digital baseada em chave privada do usuário e criptografia assimétrica. Para garantir que os sistemas atendam a auditorias ISO 27001 e LGPD, os registros de eventos, que são os logs, precisam ser aceitos como evidência técnica, impedindo a adulteração interna. O mecanismo que assegura a detectabilidade inequívoca de modificações na sequência histórica dos logs quer saber qual o mecanismo que vai assegurar a detectabilidade inequívoca, ou seja, que vai realmente, de certa forma, garantir que aquilo ali está correto na sequência histórica dos logs. Letra A. Encadeamento criptográfico sequencial dos registros de log, no qual a entrada incorpora o hash anterior. É exatamente isso. Encadear a sequência de logs. Ou seja, cada uma vai incorporar o hash anterior. E aí, como diz, né? Vamos pensar numa correntezinha. Ó. Esse aqui entrou, aí vem esse. Ele desconecta o hash anterior. Esse aqui é o hash anterior. E assim vai encadeando, né? Então é isso mesmo, encadeamento. Ele vai recebendo o hash anterior para garantir que a sequência é uma sequência. Vamos supor, é como se aqui tivesse ó, um número 2, 2, 2, 2. Vamos supor que o log é isso aqui. Ó. Cada quadradinho é um log, cada retângulo é um log. E aqui é um log 2, 1, 3. O que vai acontecer? Quando esse log chegar, ele vai receber esse 2, 1, 3, ele vai incorporar e vai acrescentar o dele. 2, 1, 6, por exemplo. Igual modo esse aqui. Quando ele chegar, ele vai incorporar esse e vai acrescentar o dele também. 2, 1, 9, né, por exemplo. Então, assim, e assim ele vai garantir que está na sequência do log. Cada log que chega vai incorporar o hash anterior para garantir esse encadeamento. Então, a letra está correta. Letra B. Replicação síncrona dos logs em múltiplos domínios administrativos com verificação de consistência. Não necessariamente. Isso aqui vai resolver a situação, talvez, de você ter uma redundância para evitar perdas de logs. Agora não vai garantir a detectabilidade inequívoca, né, de modificações. Letra C. Aplicação de função de hash individual sobre cada log. Pessoal, isso aqui não faz nem sentido. Imagina o custo que geraria você aplicar uma função de hash em cada um.
e fora que isso aqui também não vai garantir detectabilidade. Assinatura digital periódica de lotes e logs, utilizando chaves assimétricas também não, né? Isso aqui, imagina só, periodicamente ficar assinando, isso aqui não tem muito sentido. Letra E, armazenamento em repositório imutável, controle de versão e restrição também não é o mecanismo apropriado para esse tipo de situação. E aqui temos um comentário sobre como é que funciona o encadeamento criptográfico, né? Que a gente chama também o estilo blockchain, onde o log 2 contém o resto do log 1 e assim vai encadeando uma sequência cronológica de logs. O analista implementou uma DMZ, né, que é uma zona desmilitarizada, em um firewall para hospedar servidores web e um servidor de arquivos públicos, mantendo a rede interna em outra interface. Considerando boas práticas de segurança para a DMZ, o analista deve: letra A, permitir seletivamente o tráfego interno para a DMZ e bloquear todo o tráfego da internet para a DMZ. Seletivamente pode até ser, mas se bloquear todo o tráfego da internet para a DMZ, assim, aparentemente não é o correto, é porque lembra que a gente vai precisar ter arquivos públicos, hospedar servidores web e arquivos públicos para manter a rede interna em outra interface. Ou seja, pessoas precisam acessar esse conteúdo. Então, você bloquear todo o tráfego da internet para a DMZ não faz nenhum sentido, porque a ideia da DMZ é justamente permitir que essa zona seja acessível para a rede externa. Letra B, configurar um túnel VPN entre a DMZ e a cada estação de rede interna, dispensando a regra de firewall. Especialmente por essa questão de dispensar a regra de firewall, você já pode eliminar, porque regra de firewall é importante ter. Mas pense comigo, beleza, a regra de firewall eu poderia ter em algumas situações, mas você tem que tunelar a VPN entre a DMZ e a estação de rede interna? Pode até ser, mas regra de firewall você não dispensa, porque você precisa de regra de firewall justamente para impedir que haja algum tipo de acesso indevido, ou pelo menos minimizar os riscos de acesso indevido. Então, o que mata mais essa questão é dispensar a regra de firewall. A regra de firewall é quando você cadastra determinados endereços ou determinados ranges de endereços que possam ou não acessar determinado servidor, determinado sistema. Então, aqui nesse caso, eu diria que é errado, especialmente pela segunda situação. Letra C, permitir todo o tráfego da rede da internet para a DMZ sem restrições e bloquear a DMZ para a rede interna. A primeira opção aqui já quebra. Permitir todo o tráfego da internet, aqui na questão é bem claro, né, que somente os acessos aqui são especialmente para esse aqui, servidor web e um servidor de arquivos públicos. Ou seja, só acessar aquilo que é necessário. Não significa que tem que liberar tudo para todo mundo acessar, não é. Não é essa questão de permitir todo o tráfego da internet para a DMZ. Tem que haver certas restrições. Letra D. Permitir apenas o tráfego necessário da internet para a DMZ, servidor web, agora sim faz sentido. Apenas o tráfego necessário para a DMZ. E apenas o tráfego essencial da DMZ para a rede interna. Perfeito. Porque pode ser que, eventualmente, alguma coisa precisa ser extraída da rede interna. Então, sim, tem que ter um tráfego essencial da DMZ para a rede interna. E, claro, né, o tráfego necessário da internet para DMZ, que no caso é o servidor web. Resposta correta, letra D. Letra E, configurar a DMZ em modo bridge com a interface externa, eliminando a necessidade de regras? Não. Tem que ter regras, tem que ter restrições, não pode... A zona desmilitarizada não é para você abrir restritamente, não é. É para ter ali somente aquilo que você precisa ali expor para a internet, a grosso modo, e também que seja de maneira contida, né? Somente aquilo que é necessário, não de maneira aberta para todo mundo. E aqui está o gabarito, explicando como é que funciona, né? A regra de ouro, né, dos firewalls, como eu falei, né? Questão de você pensar em regra de firewall? Não, tem que ter regra de firewall. É o princípio não privilégio, determina que deve liberar estritamente apenas portas, protocolos necessários. Foi o que eu falei da regra de firewall. Por exemplo, 443 da web para a DMZ, e não deixar várias portas abertas de qualquer jeito para qualquer coisa. E o mínimo de comunicação dispensável da DMZ para o back-end interno. E aqui a resposta é a letra D.
Um ambiente híbrido possui APIs internas acessando dados sensíveis, sem padronização de criptografia, sem documentação de fluxos e com baixa visibilidade do tráfego. O comitê decidiu priorizar ações alinhadas ao controle 3 Data Protection do SIS V8. A ação mais aderente a gente está falando aqui do SIS V8. Vamos lá, qual seria a ação mais aderente a esse controle número 3? Letra A, criar contas de serviços para APIs e restringir permissões via menor privilégio e criptografia forte. Isso aqui pode resolver algum problema, mas não resolver exatamente o que se precisa resolver, porque é necessário acessar sim os dados sensíveis, porém tem que haver ali uma maneira, tem que haver algum meio de haver acessos controlados. E não são as contas de serviço que vão garantir o controle de acesso desses dados. Então está errada a letra A. Letra B, implementar segmentação de rede entre módulos, mantendo os fluxos de dados inalterados. Errado, né? Não adianta você implementar toda a infraestrutura para proteger se os fluxos continuam errados. Então, se o fluxo está errado, vai dar errado. Ó. Se não documentação de fluxo, se não tiver documentação de fluxo, já está errado. Não vai adiantar você implementar outro tipo de segurança. Pense numa coisa, quando você for responder questão de segurança e informação. Segurança, são camadas. Então não existe, como a gente costuma falar no ditado popular, uma bala de prata que vai resolver tudo. São camadas. Então eu segmentando módulos de rede não vai garantir que os dados estejam protegidos, se eu não tiver um fluxo de dados coerente, correto, para garantir camadas de proteção adicionais. Letra C. Mapear e documentar fluxos de dados sensíveis. Sim, é isso mesmo. Classificá-los por sensibilidade. Exato. E aplicar criptografia em trânsito e repouso. Perfeito, pessoal. Isso aqui é correto, letra C. Letra D. Migrar APIs para a nuvem, utilizando recursos gerenciados de autenticação forte para a infraestrutura. Aquilo que eu falei agora há pouco. Não adianta mudar a infraestrutura, não adianta garantir segurança de infra se você não tem documentação de fluxo e controles ali que possam realmente, efetivamente, garantir uma camada extra de proteção. Letra E, endurecer servidores das APIs, desabilitando os serviços necessários e aplicando os patches SSO. Isso aqui não é o suficiente, a mesma coisa que eu já falei, não vou repetir, são camadas de segurança. Tá aqui, ó, controle 3 do SIS foca explicitamente na proteção de dados. Suas principais salvaguardas exigem inventário de dados, mapeamento de fluxos e aplicação obrigatória de criptografia para dados em repouso e dados em trânsito para sanar a ausência de documentação e sigilo mencionado no texto. Então, revisão para você, dá uma lida, uma olhada, uma revisada no SIS, né, no controle SIS versão 8, que certamente é objeto à prova e pode, muito provavelmente, vai cair algo sobre isso na tua prova de concurso. Foi detectada a extração não autorizada de dados sigilosos em tempo real. Há indícios de que o incidente possa se espalhar. Considerando as diretrizes de controle de resposta a incidentes, da ISO-IEC 27002-2022, a ação inicial mais adequada e prioritária é. Então, primeira coisa é entender o que a questão está pedindo. Ela está falando sobre uma extração não autorizada de dados sigilosos em tempo real e está dizendo que há indício que o incidente possa espalhar. Ou seja, pode acontecer espalhamento de incidente. Se acontecer alguma coisa ali e demais sistemas e redes podem sofrer a mesma situação de extração aqui de dados. Considerando a diretriz, né, ele quer saber o que? Qual a ação inicial mais adequada. Vamos lá. Letra A. Comunicar imediatamente autoridades de proteção de dados. Pessoal, isso aqui não vai ajudar em nada. Não inicialmente. Claro, pode ser necessário depois comunicar, beleza. Mas nesse momento, não ajuda em nada, porque está acontecendo extrações. O que a NPD vai poder fazer nesse momento? Não há muito o que fazer. Então a prioridade, como está dizendo a questão enunciado, a ação inicial e prioritária não é comunicar a NPD. Letra B, desligar imediatamente os servidores afetados para interromper a atividade maliciosa bruscamente. Duas coisas. Primeiro, isso aqui pode gerar algum tipo de perda de log. Você vai perder logs, pode perder backups, se tiver algum problema de backup, pode perder, enfim, registros na memória que de repente podem ser úteis para a investigação.
Então isso aqui não é o adequado. Tá? Letra C. Isolar os sistemas comprometidos da rede para conter a propagação, mantendo seu estado para análise forense. Perfeito. Pensa o seguinte, as redes precisam ser segmentadas, rede A, rede B, rede C e rede D. Estão conectadas entre si, por exemplo. Vamos supor, houve um ataque na rede B. O que seria o ideal fazer logo de cara para... Porque assim, se eu estou sabendo que tem um ataque em tempo real e que pode haver uma propagação desse ataque dentro da rede, eu vou isolar a rede. Então eu corto aqui, pronto. Isolei a rede. Então isso aqui fica isolado e acontece o seguinte, com o isolamento dessa rede é possível posteriormente fazer uma análise forense para descobrir de onde veio esse ataque, qual a origem dele e como esse ataque aconteceu, qual foi a ferramenta utilizada, qual foi o mecanismo de ataque. Então a letra C é a ação mais adequada e prioritária indicada na questão. Letra D. Priorizar a restauração integral dos sistemas a partir do backup. Pessoal, isso aqui seria correto se estivéssemos falando de um ransomware, por exemplo, atacando e tornando disponível. Aí sim. Ou um incidente ali relacionado a algo da natureza, vamos supor, aconteceu ali um comprometimento físico ali do ambiente. Então aí sim, você teria que ter ali um backup para restaurar e tal, e continuar. Mas aqui não é o caso, não é a situação. Então não é a ação adequada para esse contexto. Solicitar ao fornecedor de software que realize uma análise remota de código-fonte na hora também não. Isso aqui não ajudaria muito nesse momento. Resposta letra C, né? Tá falando sobre o isolamento lógico, a gente comentou, né, que os hosts da rede, eles serem ali isolados, né? Havia uma contenção para isolamento, para posteriormente uma análise forense. E está explicando, né? Porque desligar os aparelhos, né, podem prejudicar a questão das evidências, né? Porque podem apagar aqui memórias voláteis como memória RAM, que pode prejudicar a questão da perícia forense para identificar as causas e o mecanismo do incidente. Uma organização implementou um Next Generation Firewall para fortalecer sua segurança cibernética. Esse tipo de firewall vai além das funções tradicionais, incorporando recursos avançados para proteger contra ameaças modernas. Representa as funcionalidades de uma NGFW, o que representa funcionalidades de um Next Generation Firewall. Letra A. Proteção contra ataques DDoS, sem oferecer outras camadas de defesa, não. Veja que ele foi até dito aqui, ó. Ele vai além das funções tradicionais, com recursos avançados. Imagina se um firewall ele tem uma função primária. Primária não, mas ele ajuda nessa questão de ataque DDoS. E ele não oferece nenhuma camada, outra camada de defesa? Claro que não, né? Então aqui pela lógica você já elimina. Letra B, antivírus embutido que analisa apenas arquivos. Ó. Cuidado com essas palavras aqui, ó, apenas arquivos baixados, sem atuar na inspeção do tráfego. Pessoal, é errado, né? Isso aqui até para o seu computador no dia a dia, o seu antivírus normalmente ele tem que detectar ali, o antivírus ele tem que escanear, analisar tantos arquivos baixados em repouso no seu computador, na sua máquina, como também no sua rede ou até mesmo no seu navegador. Então, aqui não faz nem sentido também. Letra C, filtragem de pacotes e NAT. Apenas, olha só de novo, apenas. Esse apenas, pessoal, quando você vê apenas na questão, duvide dela, tá? Nem sempre ela tá errada, mas normalmente eu diria que 80% dos casos a questão tá errada. Monitoramento passivo de tráfego sem capacidade de bloquear ameaça em tempo real é errado também. Imagina se eu tenho uma funcionalidade avançada e eu tenho um monitoramento passivo sem capacidade de bloquear um ataque. Como é que eu vou pagar por algo bem mais avançado, moderno, protege contra ameaça moderna, e ela não é capaz de bloquear a ameaça em tempo real? Não faz sentido. Letra E. Intrusion Prevention System, o IPS, e inspeção profunda de pacotes, DPI, sem backup de dados. Correto. Letra E, essa é a questão correta, né? Os firewalls tradicionais faziam apenas filtragem de pacotes, stateful, stateless NAT,
Os usuários de nova geração evoluíram e incorporaram ativamente a expansão profunda de pacotes, a DPI na camada de aplicação L7, além de integrar sistemas de prevenção de intrusão, que é o IPS, resposta a gabarito da questão 8 e a letra E. Alguém optou por implementar a criptografia tradicional de dados em trânsito e em repouso, sem mecanismos adicionais de autenticação e verificação, alegando ser suficiente para garantir a integridade. Aqui você tem um mínimo de conhecimento de TI, de segurança da informação, você já vê que já está errado isso aqui, né? Nesse caso, é tecnicamente correto afirmar que a criptografia, vamos lá, substitui a necessidade de autenticação, pois impede o acesso não autorizado? Não. Pessoal, a autenticação é diferente de permissão. Uma coisa é autenticação, outra coisa é permissão. Não é porque você autentica um sistema que você vai ter permissão de acessar tudo. Pelo menos em regra, não é para ser assim. Então não substitui a autenticação, tá? Aliás, não substitui, exatamente. Está dizendo que substitui? Não substitui. Então aqui não está correto. De dados é insuficiente, criptografia de dados é suficiente para atender a confidencialidade, integridade e disponibilidade. É suficiente? Não. Costumo dizer, já falei, se você está acompanhando isso aqui numa sequência de vídeos, de questões, eu falei em questão anterior, que existe uma camada de proteções. Segurança da informação são camadas. Então, você falar que alguma coisa é suficiente, você já desconfia, porque segurança da informação são camadas de proteção. Então, criptografia de dados não é suficiente para atender confidencialidade, integridade e disponibilidade ao mesmo tempo. Você tem que ter várias camadas, vários mecanismos para proteger, para atender a CID, né? Que é a CIA ou a CID que a gente conhece, né? Então, o que está errado? Em repouso, elimina a necessidade de controle de acesso ao sistema operacional. Também não. Não elimina a necessidade de controle do sistema operacional. A criptografia não é para isso. Ela não vai eliminar, porque se você tem permissão de acesso para poder acessar o sistema operacional, você pode causar algum dano naquele sistema operacional. Letra D. Garante apenas a confidencialidade dos dados, sendo insuficiente por si só para garantir a integridade. Perfeito. Lembra que eu falei? São camadas. Pensa o seguinte, você tem um servidor. Quando você criptografa, vamos supor, um disco aqui dentro, você está fazendo o quê? Você está garantindo a confidencialidade. Ou seja, o que tem nesse disco está protegendo em repouso, e o que sai desse servidor para outro lugar, você pode garantir também em trânsito. Na rede, você pode garantir o mínimo possível de confidencialidade dos dados, tanto em trânsito, no disco, como em repouso. Agora, a integridade não pode ser garantida. Se, por exemplo, se isso corromper, você não pode garantir a integridade. Porque criptografia não é para isso. Criptografia é para garantir a confidencialidade dos dados. Então, você pode marcar como correta a letra D. Ele não vai trabalhar no sentido de garantir a integridade. Somente a confidencialidade dos dados. Letra E. Em trânsito, impede a alteração, garantindo também a disponibilidade do sistema. Não. A alteração, beleza, pode ser que ele garanta de certa forma. Agora, a disponibilidade, acabou de falar, que ele não garante a integridade, muito menos a disponibilidade. Isso aqui não é papel da criptografia. Então é a letra D. Criptografar arquivo garante a confidencialidade. Ou seja, você vai ter a chave que vai garantir isso. Agora, disponibilidade, acesso, enfim, é outra coisa. Você pode falar integridade, você pode falar outra ferramenta, né? Que é a função de hash, por exemplo. Mas a disponibilidade, né? Que, como eu falei, né? Se corromper algum disco, se acontecer de um invasor deletar alguma coisa, um arquivo, ou enfim. Isso não vai garantir de maneira alguma a disponibilidade. Dados sensíveis estão sendo trafegados entre um data center e uma unidade de negócio via internet. A forma mais adequada de garantir a proteção de dados durante a transmissão
ou trânsito, e o armazenamento repouso é. Vamos lá, letra A. API com HTTPS, TLS. Perfeito, isso aqui é pro em trânsito. Isso aqui faz sentido. HTTPS aqui é uma função HTTP com chave criptográfica. E banco de dados usando criptografia de disco. O exemplo aqui é AES-356, beleza, que é um armazenamento em repouso. Letra A está correta. Letra B, arquivos criptografados AES 128 por links HTTP, que está errado, porque em trânsito não é arquivos criptografados, é HTTP, HTTPS, aí já pode eliminar, garantir desempenho, muito bem desempenho. Errado, pode eliminar. API com SSL e no armazenamento, compressão de dados. Pessoal, compressão de dados não vai garantir o sigilo, não vai garantir aqui o sigilo, né, os dados sensíveis ali, proteção de dados. Tá? E aqui o ideal é o TLS. Poderia ser SSL? Poderia ser, mas o ideal é o TLS. Só que o que está mais errado aqui na questão é a compressão de dados. VPN e IPsec entre servidores, sem criptografia no banco de dados, aí não, né? Sem criptografia é demais. Então pode eliminar. API, letra E, API REST com token JWT, apenas, esse apenas aqui, eu costumo dizer, onde tem apenas, tome cuidado. Para proteção em trânsito, proteção para autenticação, não, né? Então, letra D, corretamente, um API com HTTPS, no destino e na origem, tá? E os bancos de dados utilizam criptografia de disco, a AES-256 para proteger, e aqui está uma explicaçãozinha básica dessa questão. A equipe debateu a utilização de um sistema de prevenção de intrusão, IPS, comparando-a a outras soluções de segurança tradicionais. Eles concluíram corretamente que Vamos lá. Letra A. Firewall de borda substitui a necessidade de um IPS, pois evita todo tipo de ataques. Não. Tome cuidado, pessoal. Segurança são camadas. Dificilmente, estou para dizer quase que impossível, você ver uma ferramenta somente resolver tudo. Então você dizer que o firewall ele substitui, não. Ele pode ser complementar. Substituir, não. Letra B. Sniffer de rede é mais eficaz do que o IPS. Não, pessoal. Porque é o seguinte, o sniffer de rede ele é um farejador. Ele vai farejar o tráfego, só que ele não faz a detecção de previne, né, uma intrusão, por exemplo. Se ele percebeu a intrusão, ele não faz nada. Ele só está farejando a rede, só está observando a rede. Então, não é mais eficaz que o IPS. Ele tem outra funcionalidade. Então, elimina. Letra C, IPS analisa o tráfego em tempo real. Sim. Identificando padrões suspeitos e bloqueando automaticamente. Isso mesmo. IPS. Prevenção, né? Porque tem o IPS, você tem que saber a diferença disso, tá? Tem o IPS e o IDS. O IDS é o Detection. O IDS, em tese, ele não vai atuar em cima do incidente. Ele vai somente alertar sobre o incidente. O IPS não. O IPS ele vai bloquear automaticamente a ameaça. Tá dizendo aqui, diferenciando-se do IDS, que é apenas alerta. É isso mesmo. Apenas alerta. Isso aqui, gente, olha só, 2025. TRT, coisa básica, IPSTS. Às vezes o conceito básico te salva numa prova. Então aqui, letra C está correta, tá? É isso mesmo. Letra D, WAF, o Web App Firewall, analisa eventos e bloqueia ataques genéricos, sendo a alternativa de rede ao IPS não é aqui a alternativa ao IPS. E não é genérico ataque, tá, pessoal? Que é mais para ambiente ali de web. Letra E, NAC, Network Access Control, é equivalente ao IPS, impedindo o acesso não autorizado? Não, não é equivalente, ele tem outra funcionalidade que não é a mesma do IPS. Então, o correto é a letra C. Letra C, como eu expliquei para você a diferença entre o IPS e o IDS, então aqui está um comentário para você entender melhor como funciona um IPS. O tribunal detectou uma atividade anômala no sistema de controle. A ação que deve ser priorizada para responder este incidente usando um SIEM, que é o Security Information and Event Management, ajudando a mitigar o risco de forma eficaz Pessoal, o SIEM serve como uma maneira de fazer uma
de certa forma ali, uma análise e comunicação informando eventos e incidentes dentro de uma rede. Então, vamos lá. Letra A. Enviar um e-mail geral para todos os funcionários informando sobre a anomalia visualizada. Não, pessoal. Isso aqui não faz nem sentido. Você ficar enviando e-mail para todo mundo. Letra B. Reiniciar automaticamente todos os servidores relacionados ao controle de processo para purgar a RAM. Não. É o seguinte. O sistema aqui de eventos, ele analisou, verificou ali uma situação anômala. Então você precisa investigar. E para investigar, é necessário você ter ali, por exemplo, a RAM disponível para consultar os logs, os acessos, os vestígios. Então não faz sentido reiniciar os servidores. Você vai acabar perdendo informações importantes para poder posteriormente ali fazer uma mitigação do risco. Letra C. Analisar logs de eventos correlacionados para identificar a origem e a magnitude da anomalia. Exatamente isso. E é para isso que serve a ferramenta. Várias ferramentas, entre elas a ferramenta CIEM, para você analisar os logs e os eventos para identificar a origem e a magnitude da anomalia. Letra D. Desativar o sistema de controle de processos judiciais imediatamente e aguardar o vendor. Não, pessoal. Isso aqui não. Tá? Isso aqui não. Tá errado. Letra E. Ativar a configuração de firewall de camada dupla embutido na interface CIEM. Também não faz sentido para a situação aqui, para a anomalia detectada. Então isso aqui, pessoal, analisar o log. Isso aqui, ó, função e superpoder de uma ferramenta CIEM, né? Tem aqui até exemplos, Splunk e o QRadar, e agregar com relação a logs e eventos de milhares de ativos de rede. A gente anomalia, o analista deve utilizar o CIEM para rastrear a cadeia de ataque através de correlações de logs. Imagina que são vários, múltiplos logs em vários sistemas, várias ferramentas, várias redes. Ele, de certa forma, correlaciona os logs e eventos e consegue mostrar ali as relações entre aquelas situações, aqueles eventos, aqueles logs, aqueles acessos. Então, é uma ferramenta poderosíssima. E é para isso que serve, para fazer análise dos eventos. Para aumentar a segurança, a MFA exige fatores diferentes. MFA são fatores de autenticação, múltiplos fatores de autenticação. Então vamos ver aqui, ele está colocando para você algumas alternativas e você vai marcar quais alternativas, quais delas são as corretas. Vamos lá, primeiro enunciado, a primeira afirmação. Algo que você sabe. Exemplo, a resposta de uma pergunta de segurança ou senha. Isso aqui está correto. Algo que você sabe. É importante saber o conceito de fatores de autenticação e um deles é essa questão de o que você sabe. Algo que você tem, exemplo, um código gerado por um aplicativo autenticador, né, um Authenticator, Smartphone Token, perfeito também. Se você acessa o seu Google, você pode ver que de repente no e-mail ou uma conta Google, ele pede para confirmar se de fato é você que está acessando. Então aqui é algo que você tem, seja um celular, um smartphone, um token, um cartão para acessar. Então isso aqui é o que você tem. Algo que você conhece, exemplo, o nome do usuário. Não, isso aqui não existe. Algo que você conhece, está errado. Afirmativa 4, algo que você é. Exemplo, reconhecimento facial, biometria. Perfeito. Então, se os três estão corretos, vamos procurar na alternativa que tem os três afirmativas. Uma coisa que você pode fazer também, por exemplo, quando eu cheguei aqui no 3, que eu verifiquei que não está errado, eu já posso eliminar. Por exemplo, ó, vamos lá, quando eu falei que a primeira alternativa estava correta, eu já procuro aqui qual não tem a primeira. Então, aqui não tem, ó, já elimina, porque não tem um. Deixa eu ver qual outro posso eliminar. Esse aqui também eu já elimina porque não tem um. Aí fica sobrando a D e E. Quando eu cheguei na 3, eu percebi que tem a segunda, né? Eu tenho que procurar um que não tem a segunda marcação. Algo que você tem. Então vamos lá, tem um que não tem 2? Não tem, todos têm 2. E aí sim, vamos para a terceira. A terceira que está errado. Então o que tiver 3 eu posso eliminar. Então aqui tem 3. Deixa eu ver. 1 e 2, ó, que tem 1 e 2. Beleza, tem 3. Aí ficou entre a letra A e a letra E. Então, vai definir realmente a
Afirmativa 4, que é verdadeira. Então, onde tiver 1, 2 e 4, que no caso é a letra E, é a resposta correta. Então, a resposta correta é essa. Pessoal, isso aqui é básico. Agora, curioso, hein? Básico cobrado em um concurso de alto nível, né? Cefaz Piauí, cobrado esse item. E aqui tá, ó. Olha aqui o comentário, isso aqui é importantíssimo, tá? São 3 fatores, isso aqui é para você guardar na prova. 3 fatores de prova. Classificados e classe e autenticação, que são o que você sabe, que são as senhas, os pins, o que você tem, smart cards, token, celular, e o que você é, biometria digital, facial. Ou seja, são os 3 fatores que você tem aí dentro da autenticação. Isso aqui você não pode esquecer, porque é recorrente em prova de concurso.